Hoje eu vim falar um pouco sobre as páginas iniciais do livro Becos da Memória, passado pela professora Alda Ribeiro. Bom, inicialmente nós temos a protagonista falando de coisas as quais ela se lembra da favela, como uma delas sendo a torneira de cima e a torneira de baixo. A torneira de cima fornecia mais água e ela podia ir lavar as roupas das patroas dela quando ela quisesse. Inclusive, ela tinha nojo de lavar as calcinhas sujas de sangue porque ela não entendia que aquilo dali era uma coisa natural da mulher. Ela passou um tempo até achando que as patroas mijavam sangue, quando na verdade aquele processo da menstruação e etc, quando ela era bem menor. E a torneira de baixo, que era mais perto de sua casa. E a mesma dizia que quando ela estava para a brincadeira, ela ia para a torneira de baixo porque ficava mais perto de coisas que ela podia interagir, como os pés de amora, o botequim e a criançada que ela brincava, que ela conhecia e que ela brincava. Em seguida, nós temos o tio Totó, que é um homem nascido de pais escravos, mas na época já da lei do ventre livre, então ele não era escravo. E ele já havia passado por várias perdas em sua vida, como as 2 primeiras esposas, ele já estava no 3º casamento e alguns filhos. Ele é casado com a Maria Velha, que também, junto dele, colecionava perdas, e ela era uma pessoa muito tristinha, ela não gostava de demonstrar felicidade, porque ela achava que a tristeza ia vê-la sorrindo e assim ia tirar o motivo da alegria dela. Então ela prefere não demonstrar nenhum tipo de alegria e ficar com a natureza triste dela mesma. O tio Totó, ele é um senhor de idade já, que tem a saúde, assim, um pouco debilitada, né, como toda pessoa idosa, e aí ele fica clamando a todo tempo por terra. O que é clamar por terra? Ele clama pela morte. Ele acha que não tem mais sentido ele ficar vivo, que ele já tá velho e que ele quer morrer. Em seguida, nós temos a Cidinha Sidoca, que, pelo que eu entendi, é uma prostituta da época, porque, pelo que eu li, nos relatos de algumas pessoas do livro, de alguns personagens do livro, ela tem o famoso rabo de ouro, que vem até com uma frase que é: uma vez que você prova, você não quer parar de ser freguês. Eu acho que é alguma coisa assim. E as mulheres da favela odeiam a Cidinha Sidoca porque ela é uma mulher bonita, desejada pelos homens. E aí, elas não gostam da Cidinha. E elas dão graças a Deus pela Cidinha estar ficando caduca do juízo, perdendo as faculdades mentais dela. Porque aí elas não teriam que cuidar dos seus maridos para ir trair elas e cuidar dos seus filhos para não ir atrás da Cidinha quando eles atingissem a puberdade. Logo após, a gente tem o Bondade, que é uma pessoa que pelo nome é uma pessoa de coração muito bom, que era considerado o amuleto da sorte dos festivais de bola da favela. Os meninos que jogavam acreditavam que se o Bondade não estivesse lá, eles não iam ganhar. E ele também acreditava que um homem de verdade, ele não tinha um pouso certo, ele não tinha um local fixo para morar. O que ele acha? Ele acha que você tem que viver em vários lugares ao mesmo tempo, você tem que conhecer e que você não pode se prender a um lugar só. Nós também temos a avó Rita, que é uma senhora que carrega muito amor em seu coração, é muito amável, tem toda a admiração e amor da protagonista, mas que ela também carrega um problema de saúde muito grave, que deixa ela muito cansada. Mas que, apesar de ser grave, não a matou, porque ela tem 70, 80 anos e ela continua nativa, trabalhando tudo direitinho. Como é que ela descobriu esse problema? Ela descobriu esse problema passando mal na casa de um de seus patrões, e por ele ser médico, ele fez os exames nela e falou que ela não tinha muitos anos de vida. Nesse livro, vemos a história de Maria Velha e sua família, marcada pela tragédia e pela luta da sobrevivência. O pai de Maria Velha é retratado como um homem indagador e sonhador, um tanto quanto louco aos olhos dos demais. Seu avô, por vez, é descrito como alguém que sofreu muitas perdas ao longo da vida e que chora ao ver a neta. A chegada de Bondade na favela traz um raio de esperança a um homem rico que hoje ajuda os mais necessitados, sempre com uma palavra amiga e trocadinho para oferecer. Maria Nova, uma menina curiosa e ávida por histórias, se encanta por Bondade e ouve atentamente todas as suas narrativas, se envolvendo com as dificuldades e sofrimento das pessoas ao seu redor. A história da menina vendida Nazinha traz à tona o tema da escravidão e da exploração,
mostrando a realidade dura e cruel enfrentada por muitas famílias na favela. A personagem de Mãe Joana se destaca como uma figura triste e resignada, mas que sempre protege sua filha, mostrando um amor incondicional ao meio a essa diversidade. Esse livro nos convida a refletir sobre a desigualdade social, a força da família e a solidariedade, e a importância de manter a esperança e a dignidade mesmo diante das maiores diversidades. E numa narrativa marcante e emocionalmente que nos faz pensar sobre as injustiças do mundo e a necessidade de lutar por um futuro mais justo e humano. Bom, Tio Negro foi nos mostrado como um personagem que sempre foi muito alegre, de risos alegres e risadas retumbantes, que não se deixava abalar por muita coisa e que sempre lutou muito pelos seus direitos. Só que com o tempo, quanto mais ele foi envelhecendo, ele foi se tornando mais desesperançoso e mais desmotivado. É tanto que uma personagem chamada Maria Nova, ela tenta conversar com ele, dialogar e falar que ele ainda é muito importante, né, nesse contexto em que eles vivem. E que não é para eles desistir com tanta facilidade. Eles começam a argumentar um com o outro e ela entende o ponto dele. Só que ela não se dá por vencida. E então ele começa a contar a história do passado dele e ele aborda alguns assuntos, como a travessia de um rio que ele teve que fazer quando era menor, alguns amores que ele viveu no passado, o amor que ele sente pela leitura, né? Que ele fala de alguns livros que ele lia quando ele era menor, alguns almanacs, que ele fala que ele conseguiu avançar bastante. Ele fala sobre o avanço dele, né? Que a parte preferida desses livros ele costumava ficar escrevendo e relendo elas todo o tempo. E ele fala também sobre o amor dele, né? A esposa dele é a Nega Tuína. Ele aborda alguns temas como os sonhos que ele teve e algumas descobertas do passado que ele fez. Bom, a história que ele conta para Maria Nova, né? Ele conta para Maria Nova, vai abordando algumas histórias com outros personagens e dando espaço para a entrada de novos personagens, para a introdução, né, de novos personagens, como a Bondade, que ela vai contar a história do Tio Negro, que vai abordar temas importantes como as lutas que ele teve que passar, alguns preconceitos que ele sofreu e a sua luta pela liberdade. Ele sabia que a terra estava pegando fogo. Mataram um dos Icas assim, em plena luz do dia, perto de todos. Agora eis que ele estava vindo à sua casa, acompanhado de um bando de gente. Diz que tinha uma mocinha que ia lá também. Diz que agora estava lendo para os outros e estudando com eles um jornal que explicava tintim por tintim o que era sindicato, greve, liga camponesa e reforma agrária. Rápido, porque o homem estava chegando, atravessando com os pés sujos de poeira o encerado vermelho de sua varanda, que lembrava sangue. O homem olhou no fundo dos olhos do coronel Juvelino e percebeu um lampeio de medo. Olhou o chão, também vermelho, e o gosto de sangue veio à boca. Teve um movimento rápido e quase imperceptível com as mãos. Sentiu-se enforcando o coronel. Olhou novamente. No fundo dos olhos do coronel e leu medo. Olhou os irmãos ao lado, olhou os que ficaram lá fora e leu ódio. Bastava um gesto seu e poderia mandar o coronel e toda sua família para o inferno. Depois entrariam na casa e tomariam de volta toda a riqueza que era de cada um deles, pois tudo aquilo que estava ali fora, construído em cima da pobreza, da miséria de cada um. Olhou a casa do coronel e leu riqueza, a opulência e o desperdício, o ter muito de poucos e o não ter nada de muitos. Deu mais um passo à frente, os outros também. O coronel suava, mas podia ser calor. Zé Meleca veio vindo, lento e assustado. Zé Meleca levantou a cabeça e olhou meio atordoado para o coronel. O homem leu nos olhos, nas feições e no porte do coronel os modos de mando, e em Zé Meleca leu os modos de obediência cega e puro pavor. O ódio que sentiam do coronel transferiam para o Zé Meleca, pois sabiam que ele estava mentindo. Ficaram sem saber quem era o mais porco, o coronel ou ele. Meleca, cuidado, se cuidar da gente não toma, até a dignidade da nossa gente, o povo do lado de lá pode tomar. Coronel, a covardia, o medo, a traição, a mentira do Zé Meleca, tudo isso caiu no fundo do coração de todos.
crianças, mulheres, homens, todos, cada qual à sua maneira, cada qual com seu poder de alcance, de entendimento diante da vida, percebeu que se ficassem cada um para um lado, eles não seriam ninguém. Era cada um cuidando da sua vida, mas cuidando da vida dos outros. As mulheres que tinham filhos revezavam entre si a tarefa de olhar as crianças e assim elas também, alternadamente iam trabalhar no cuidado da terra, sem com isso sacrificar os pequenos. As crianças maiores se encarregavam de ajudar a cuidar dos menores e de ir ensinando as letras que já sabiam. O homem sabia que muita coisa ainda estava para ser feita. Sabia também que o coronel não estava satisfeito. Alguns de seus empregados haviam percebido que se cuidassem da terrinha que tinham, poderiam viver sem o patrão. Quando plantavam, vendiam para o coronel, não recebiam quase nada e gastavam tudo do armazém da fazenda. Estavam se libertando do cinturão do coronel. Lá, buscar entre os operários na cidade, um modo de viver com o irmão. Sempre sabíamos quando vó Rita estava chegando. Vó Rita era boa, muito boa. Hoje, quando penso em vó Rita, é como se pensasse no mistério da plenitude da vida. Maria Nova escutou de longe a gargalhada forte de vó Rita. Vó Rita dormia embolada com ela. A voz, o som, a música de vó Rita foram se aproximando. Teve a impressão de que tudo e todos caberiam no coração de vó Rita, e não no coração dela. Era porque no coração de vó Rita tinha espaço para tudo e para todos. Vó Rita vinha cantarolando, mas escondia uma preocupação no peito. Era difícil ver os olhos da outra, e só vó Rita conseguia ver. Ela já tinha se isolado de tudo e todos nos últimos 7 anos. O seu mundo se limitava dentro de um lento caminhar entre o barraco no fundo do terreno e a bitaquinha na frente. Ninguém se lembrava dela. E se, por descuido, alguém olhasse para o lado do portão temeroso, desviava o olhar como se tivesse visto a própria morte. Ainda bem que existia vó Rita. Ainda bem que existia a amizade e o amor de vó Rita, mesmo que a qualquer hora ela decidisse tomar aquela dose de veneno que estava escondida no fundo do guarda-roupa. Sabia que não morreria sozinha. Seria ainda vó Rita que tomaria sua cabeça e poria a vela em suas mãos. Olhou para si mesma e sorriu ironicamente. O marido foi embora, e ela sentia que a qualquer hora o filho iria também. Foi no fundo do guarda-roupa, e com enorme dificuldade pegou o veneno. Era por vó Rita. Os tratores da firma construtora estavam arando a ponta do norte da favela. Ali a poeira se tornava maior, e as angústias também. Algumas famílias já estavam com ordem de saída, e isso precipitava a dor de todos nós. Todos sabiam que a favela não era um paraíso, mas ninguém queria sair. Ali perto estava o trabalho, a sobrevivência de todos. Alguma, mais afoita, chegava mais perto e a mãe, que já estava triste e revoltada, ia buscá-la ali mesmo e começava a pancadaria, a malandragem barata do morro. Também não. Todos acreditavam que estavam sendo felizes. Quem passasse por ali, quem desconhecesse o local, pensaria que era a primeira vez que tudo estava acontecendo. Tal o interesse de todos. O som do pandeiro, da cuica, do atabaque, das vozes saíram de dentro de todos. Senzala, favela, lera e aprenderam também o que era Casa Grande. Queria citar como exemplo de Casa Grande o bairro Nobre vizinho e como Senzala, a favela onde morava. Lá, abrir a boca, olhou a turma e o professor. Olhou a menina, porém ela escutava a lição tão alheia como se o tema escravidão nada tivesse a ver com ela. Os que tinham compromisso só com a farra, com o não querer, com o não fazer, continuavam cantando. Puxavam o batuque mais alto ainda, como se fosse um deboche. Não era não. Apenas cantavam fundo. Até o fundo da noite, a favela adormecia sob o ninar dos que tinham a vida vadia.